Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live do CBN em entrevista. Primeira live da semana, tema palpitante, diz respeito à sua segurança digital. E aí, como é que você cuida da sua segurança digital? Em tempos de pandemia, disparou o trabalho de home office, muito mais gente usando a internet, usando o computador, usando o celular. E o nosso convidado de hoje é um especialista no assunto. É o advogado Fernando Peres, uma das maiores autoridades do Brasil em crimes digitais. Dr. Fernando Peres, que já está aqui e nós vamos convidá-lo para participar da nossa live. Dr. Fernando Peres, boa tarde, bem-vindo. Olá, muito boa tarde, querido Gerson. Um prazer enorme estar aqui contigo, com todo mundo que nos assiste agora e discutir um assunto que é extremamente importante para todos nós, né? Muito obrigado, Muito doutor Fernando. obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui contigo. Um prazer muito grande. Nós é que agradecemos por compartilhar um pouco do seu tempo nesse período de pandemia. A gente tem um ritual aqui para começar e para encerrar a live, doutor Fernando, que é compartilhar ou entender um pouco de como é que está a vida pessoal e profissional dos nossos convidados. O senhor está trabalhando, o senhor está em home office, como é que está a sua rotina em função de pandemia, doutor? Na verdade, é o seguinte, eu trabalho, né, apesar de ser advogado, trabalho exclusivamente com questões relacionadas à direito e à tecnologia, e Uhum. por isso, já é o seguinte, já estou muito acostumado já há algum tempo a lidar com home office, porque atendo, né, acabo auxiliando pessoas de todo, home office não, na verdade, questões de Correto. atendimento remoto, né, várias pessoas, porque acabo interagindo com pessoas de todo o estado, né? Lidar com a internet, poder trabalhar, e a própria vida do advogado hoje, ela é cada vez mais virtual também, porque as petições, né, os processos, eles são eletrônicos também, então acaba ficando muito mais fácil. Então, trabalhar de forma remota já não é um segredo, então, para as pessoas que interagem e para todos nós também cada vez mais com o uso da internet. Já a questão do home office, questão de escritório, é o seguinte: existe uma cultura, nós estamos mais. Perdemos um pouco a vergonha de trabalhar de casa, de fazer um bate-papo de casa também, né? Eu faço várias reuniões, palestras, bate-papos, e a gente não tem mais essa celeuma, esse melindre de estar em casa e dizer que está em casa. Então, em determinados. Eu não tenho necessariamente. Não tenho problema de estar em casa. Para estar no escritório também não é um problema muito grande, porque acabo ficando sozinho na sala, né? Vou para o escritório, me desloco com todo o cuidado, fico sozinho na sala e de lá trabalho também. Então, estando em casa, home office, estando mais office do que home, estando mais home do que office, na verdade, com toda essa dinâmica, nossa, aos poucos vai fazendo cada vez menos diferença também nesse sentido, né? Então, apesar de ficar sozinho, às vezes ali dentro da sala, evito ao máximo contato com outras pessoas. É claro que toda a prudência, né, nesse momento ela é extremamente importante, mas tem sido muito produtivo, não tenho deixado de trabalhar, tampouco não tenho deixado de tomar as medidas também que são necessárias para todos nós, e respeito a mim mesmo, respeito às outras pessoas, né? Sem dúvida. O doutor Fernando Peres, nosso convidado, que já está aí na tela do seu celular, do seu tablet ou do seu computador, é um especialista em direito digital, crimes cibernéticos, é também uma autoridade em forense computacional, perícia em equipamentos eletrônicos, segurança de informação cooperativa, corporativa e política de segurança da informação. Ou seja, todas as credenciais possíveis e imagináveis para tratar do tema crimes cibernéticos. Doutor Fernando, vou começar com uma pergunta básica. O home Vamos office lá. disparou no Brasil, né? Hoje, quase 50% das empresas brasileiras já estão utilizando o home office. E aí, tem perigo por trás da atividade do home office? De fato, Gerson, assim, nós não estávamos preparados para trabalhar se de uma hora para outra nessa grande quantidade de empresas.
transferir os funcionários, transferir as atividades laborais para casa, né, de forma remota para outros lugares. Primeiro, nós não estávamos preparados para isso. Correto. E tudo que nós fazemos sem preparação, sem organização, sem uma previsão, acaba sendo feito de uma forma que acaba ficando mais vulnerável. Muitas empresas brasileiras, mas que tinham, por exemplo, são multinacionais, ou têm algum tipo de orientação e influência internacional, talvez estivessem mais preparadas, porque um planejamento de home office, ele não acontece só depois que acontece uma catástrofe. Não é necessário só depois, né? Justamente o planejamento ele é anterior. Correto. Então, outros países, como a Europa e Estados Unidos, é claro que possuem algumas eventualidades, né? Inclusive catástrofes, outras questões que independem de organização, mas dependem de planejamento, e por isso estão mais acostumados com essas situações. E aqui nós estamos muito acomodados em poder lidar com essas questões. Nós não estávamos preparados para a pandemia, não há, né, poucas provas, né, poucas demonstrações em que a gente observe isso, e também nós não estávamos preparados para ir para casa trabalhar. Então, mesmo que nós estejamos nos acostumando ainda, as empresas não estavam preparadas, e com isso há uma falta de segurança imensa, não só tecnológica, mas jurídica também. Existem dezenas, não são algumas, não são poucas, dezenas de situações de perigo relacionadas a questões jurídicas e cibernéticas que podem ocasionar problemas para as empresas. Por exemplo, doutor, por exemplo? Por exemplo, na questão de direitos, por exemplo, direitos dos colaboradores, dos trabalhadores, né? Se não ficar definida, né, qual o período de atuação, por exemplo, o período de atividade, como que os colaboradores, por exemplo, vão trabalhar, em que horário, em que meios, ferramentas que eles vão utilizar, a empresa ela pode ser responsabilizada depois. Existe uma outra previsão, a nossa legislação trabalhista ela já prevê o teletrabalho, mas uma das questões principais que a legislação prevê é justamente a empresa ela precisa acordar com o funcionário, ela precisa combinar, assinar um acordo, um contrato com o funcionário para dizer como isso vai funcionar. O computador, o notebook, vai ser do funcionário ou vai ser da empresa? Não importa. O que é importante é que tudo isso esteja previsto. Quem vai pagar os custos, uma internet, se o computador parar de funcionar, ou seja, são detalhes que às vezes as empresas elas acabam lidando somente quando o problema acontece. Então, questões jurídicas relacionadas ao teletrabalho, questões da dedicação ao empenho do colaborador são extremamente importantes e muitas empresas estão mandando, né, já mandaram e ainda continuam com os colaboradores em casa sem ter essa previsão, essa organização. Outra questão cibernética, agora de segurança virtual, é o seguinte, né? Nós mandamos os colaboradores para casa, eles acabam então tendo acesso a várias informações internas, como banco de dados de clientes, de projetos, de documentos, várias informações que são importantíssimas para a empresa, e ocorre um perigo muito grande do que? De vazamento de dados, de uso indevido de informações, uso indevido de equipamentos. Então, se isso não estiver acordado de uma maneira para proteger a questão jurídica e também a questão tecnológica, com ferramentas técnicas, com uma orientação para o funcionário, para o colaborador, isso pode causar uma demanda, um problema muito grande também. Vamos supor um exemplo bobo, simples, mas olha só, imagine que o colaborador ele utilize lá no seu notebook um sistema operacional sem licença, um sistema operacional pirata, ou qualquer outro tipo de computador pirata. Um software que um primo ou um amigo instalou na máquina para Alguém instalou porque é mais barato, porque existe uma cultura muito inadequada de uso, mas enfim. Se ele instala um aplicativo, um software dentro do notebook da empresa, quem vai ser responsabilizado? Se ele utiliza, por exemplo... existem algumas formas, né, que a gente tenta criar um pouco mais de segurança quando o colaborador ele vai acessar algumas informações internas da empresa, que ele cria um canal único, né, um canal privado. É como se fosse uma internet dentro de uma internet, chamada VPN. É uma internet dentro de uma internet. Apesar de eu utilizar a minha conexão de casa, ele vai conectar de forma criptografada. Né? Ele vai criar um canal, em tese, mais protegido ali dentro dessa conexão. Mas acontece que se for o meu computador, o software for pirata, e eu utilizar esse modo de conexão, lá na hora que o fabricante ele for identificar essas informações, vai dizer que esse software está sendo utilizado lá na empresa. Isso pode ocasionar um problema jurídico
né, muito grande também. Esses são alguns, né, poucos de muitos, de dezenas de exemplos que podem ser ocasionados com a falta de planejamento no trabalho home office. Existe uma tendência muito forte, muito grande, e aqui no Brasil, crescente aqui no Brasil, muito forte lá fora, e crescente, né, sendo aprimorada aqui no Brasil também, em relação ao teletrabalho, ao trabalho remoto, ao home office. Inclusive, muitas empresas que tiveram que mandar os funcionários, os colaboradores para casa, acabaram, algumas delas, muitas, na verdade, já acabaram decidindo por virar, né, por manter de forma definitiva todo mundo. E algumas delas já têm a previsão, talvez, de ficar aí por um ano. Ou seja, existe uma tendência crescente muito grande, só que a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. A propósito de proteção de dados, doutor Fernando, nos falta cultura, né? Tanto na empresa quanto em casa. Excelente abordagem. Nos falta cultura. Por quê? Legislação que nos proteja de crimes na internet, da proteção de nossos dados, nós temos, de fato não é perfeita, principalmente no que se refere à proteção de dados. Me deixa abrir um parênteses. Existe uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que era para entrar em vigor agora em agosto, só que existe uma medida provisória que não foi votada aí no Congresso, não foi confirmada, e que não se sabe se ela vai entrar em agosto desse ano, se abril do ano que vem, se agosto do ano que vem. Existem algumas possibilidades, e essa é uma lei extremamente importante para todos nós, para todas as empresas. Então, assim, apesar de nós termos legislação, precisamos resolver algumas questões. Mas não quer dizer também que estamos desprotegidos no que se refere à legislação brasileira. Enfim, nós temos legislação, nós temos conhecimento, nós sabemos que tudo isso, que vários crimes podem acontecer, né? Nosso bate-papo existe hoje aqui não é porque talvez aconteça com alguém no futuro, mas porque já aconteceram muitas vezes com muitas pessoas, com muitas empresas, né? Nós sabemos de tudo isso, mas falta uma cultura de segurança, uma cultura de privacidade, uma cultura de proteção de dados. Seja nas nossas vidas pessoais, quando a gente utiliza uma rede social e a gente acaba expondo mais do que a gente precisa, e também uma cultura de segurança dentro das empresas. Se a gente começar a falar aqui sobre dicas, conselhos de segurança, tanto para nós quanto para o ambiente corporativo, a gente vai falar de coisas talvez simples, coisas que a gente já ouviu em alguma vez. Mas, e uma outra coisa, confirmando isso que você citou, a forma como você deu a referência, eu falo o seguinte: tecnologia não vence tecnologia. Cultura, educação, vence. Eu posso ter um antivírus mais potente do mundo, mais novo, mais caro do mundo lá. Já existem milhares de vírus que ele não vai conseguir identificar, porque são vírus novos e feitos para ultrapassar esse entendimento, essa análise do antivírus. Agora, se eu tomar cuidado na hora de acessar um site, se eu tomar cuidado dentro da minha empresa, na hora, como que eu vou lidar com a tecnologia, isso pode vencer. Porque se a gente citar algo muito específico de tecnologia hoje, né, uma rede social específica, talvez uma tecnologia, talvez daqui a 5 anos isso já esteja obsoleto. Verdade. Né? A nossa vida tecnológica ela muda muito. Hoje nós falamos de inteligência artificial, que é a minha área de pesquisa, desenvolvimento dentro do direito, a inteligência artificial, ou seja, nós temos que lidar com situações que pareciam que seriam do futuro, mas são do presente. Então, nós temos, porém, se a cultura de segurança permanecer, os problemas, né, a possibilidade, a ocorrência de crimes e de problemas para nós, elas serão minimizadas. Né? Nada é 100% no que se refere à tecnologia, mas tudo pode ser feito de uma forma muito mais segura. Ô, doutor Fernando, a gente hoje tem N contas em redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem Twitter, tem LinkedIn e tem mais de uma conta de e-mail. Ô, doutor, é um saco ter, com perdão da má palavra, um saco Mas ter é verdade. uma senha para cada um. E aí a gente sapeca logo de uma vez uma única senha para tudo. Acho que não, né? Na verdade, se a gente parar para perguntar, fazer uma pesquisa agora, né, entre o pessoal, ou seja, quantos de nós temos as senhas repetidas em todas as contas, né? Melhor nem perguntar. Quantos de nós levantaríamos a mão?
Né? E sabe que a senha mais utilizada no mundo, né, obtida por estatísticas de sites e bancos de dados que foram vazados, ou seja, senhas, e-mails e senhas de redes sociais, de contas que nós fazemos por aí que vazaram e fizeram uma análise, a senha mais utilizada hoje no mundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A senha mais básica possível, que a gente Ainda coloca tem ali 1, 2, gente 3, que 4, usa 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6? É a senha mais utilizada no mundo hoje. Data de então aniversário. A gente espera. Data de aniversário, às vezes o próprio nome de parênteses. Então, assim, é nada tão complexo. Um sistema de invasão que um hacker utiliza para invadir contas, ele tem um banco de dados de dezenas de milhões de palavras e possibilidades de palavras em várias línguas. Existem alguns softwares que ele fica tentando entrar, chama força bruta. Ele fica tentando colocar várias senhas. E na maioria das vezes consegue entrar porque a gente acaba utilizando senhas, né, muito comuns. É claro também que a gente não precisa criar aquela senha de 20 caracteres, todos eles diferentes, que dificilmente a gente vai lembrar também, né? Mas veja só, reforçando que nada é 100% seguro quando se trata em tecnologia, não existe fórmula infalível, mas existem meios da gente fazer as coisas de uma forma mais segura. Por exemplo, quando se trata de senha, se for permitido usar uma quantidade de caracteres maior, que tal se, por exemplo, a gente utilizasse uma frase, como, por exemplo, uma frase de uma música que a gente goste? Boa. Ou seja, o refrão, uma frase de algumas palavras de um refrão de uma música, por exemplo. Talvez assim, a música muitas pessoas vão conhecer, mas fará sentido somente para nós, né? Ou seja, fará muito sentido para nós, dificilmente alguém vai entender, vai poder acertar esse ponto, né? E com que frequência eu tenho que trocar a senha para ser seguro, doutor? Vamos lá, na verdade é com a maior frequência possível, mas todo dia não é possível, né? Eu tenho que trocar olha, se a cada 3, 4 meses ou menos a gente puder trocar a senha, né? Seria importante. E existem algumas outras dicas também. Quando a gente fala de redes sociais e e-mails, a maioria delas, dessas públicas que a gente usa, de redes sociais e e-mails gratuitos que a gente utiliza, existe um sistema de autenticação em 2 fatores, ou dupla autenticação. Correto. Como que funciona? Além dessa senha principal que nós escolhemos e colocamos lá para acessar a conta, toda vez nós podemos definir, por exemplo, toda vez que a gente acessar de um computador novo, um computador diferente, então isso vale para caso um criminoso, um hacker, tentar invadir de outro computador, ele vai pedir uma senha temporária enviada para o nosso celular, por exemplo. Então isso é infalível? Não, mas aumenta o nível de segurança, por quê? A pessoa ela precisa ter, se alguém tentar invadir a conta, ela precisa ter a senha que eventualmente, se descobriu a senha, qual que é a nossa senha, e ela precisa ter essa segunda senha que geralmente é temporária. Então acaba dificultando essa possibilidade. Uma outra questão que daí tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas vale a pena a gente observar, a gente aprender também, existem aplicativos de gerenciamento de senhas. Ou seja, eu posso instalar um aplicativo no meu celular e eu cadastro senhas individuais, ou ele gera automaticamente, às vezes até sem eu saber, né, sem eu guardar, ele gera senha para cada um dos aplicativos e sites que a gente precisa acessar. Isso vale tanto para o celular. Olha, nós temos que observar, em vez de eu falar algum aplicativo específico, pesquisando, tá? Por favor, é gerenciador de senhas, né? Em vez de eu falar, olha, utilize esse ou aquele aplicativo, eu falo, procure a gerenciador de senhas e veja um que tenha nota, de mais de 90% ali, 4.4, 4.5 ou nota 9 entre 10, né? Eu evito falar só de questões pontuais, porque tem vários programas que são bons, né, que talvez eu não tenha testado, mas gerenciador de senhas é o termo correto para a gente poder utilizar. Se provavelmente o primeiro que aparecer ali, eu já daria uma olhada nele para ver se ele é adequado nessas questões. E existem ótimas opções gratuitas, principalmente tanto para o computador quanto para o celular. O que ele faz? Ele utiliza uma senha diferente para cada um dos aplicativos e sites que a gente precisa acessar, e ele guarda lá dentro dele. E eu preciso entrar nesse aplicativo, eventualmente eu precisar que entre, ou seja, eu consigo acessar com mais facilidade no meu celular. Aí é claro que eu tenho que ter uma senha de qualidade também para acessar o meu telefone, né? Eu não posso perder, não basta ter uma senha extremamente complexa
nas minhas redes sociais e e-mails e perder o celular sem um código de segurança que qualquer pessoa consiga acessar. Mas ali eu tenho um pouquinho mais de facilidade no meu computador e acabo dificultando que outras pessoas acessem e que eu utilize senhas repetidas nos sites e aplicativos também. Ô, doutor Fernando, deixa eu aproveitar a sua expertise, já que nós falamos de aplicativo. Qual é o perigo daqueles aplicativos que pedem muitas informações para o usuário na hora de cadastrar lá uma determinada ferramenta? Eu vou citar um exemplo, tomara que eu não incorra em nenhum crime, né? Tá em alta agora um aplicativo que muda o rosto das pessoas, né? E ele pede Muda o rosto, muda o gênero, deixa a gente mais velho. Isso, me ajuda aí, doutor. Se eu cometer algum crime cibernético, o senhor me defende. E aí, pede um monte de dados. A gente está correndo risco quando fornece essa montanha de dados para o aplicativo? Veja só, existe um entendimento que é o seguinte: se nós não sabemos como estamos pagando por algo, quer dizer que o produto somos nós. Não existe nada de graça. As minhas informações do caso, né? Não existe nada de graça na internet. Aquela rede social famosa que todos nós utilizamos. Essa daqui que nós utilizamos agora, né? O próprio Instagram. São gratuitas, né? A gente não pagou nada para poder utilizar. E como que nós pagamos por isso? Os nossos dados são uma moeda valiosíssima. Não quer dizer que a rede social ela está lá espionando pontualmente, de forma pessoal, o que nós estamos fazendo. Mas num contexto maior, a partir do momento que esses aplicativos, que tanto redes sociais, sem segredos, isso não há muito segredo que acabam obtendo esses dados. E aquelas brincadeiras, aqueles desafios, veja qual o país que você vai viajar, veja, veja qual o seu nome mágico, veja qual o seu nome ninja. São diversas brincadeiras que aparentemente são brincadeiras, entre aspas, e acabam obtendo diversas informações nossas, inclusive esse tipo de brincadeira foi objeto, por exemplo, de discussão de empresas internacionais na última eleição presidencial americana. E no Brasil também a gente não foge disso. Verdade. Por quê? A partir do momento que essas empresas possuem informações pessoais nossas, nós acabamos sendo qualificados, categorizados de tal maneira que as propagandas são direcionadas pontualmente para os nossos interesses. As propagandas são específicas para nós que temos determinados interesses. Enfim, existem diversas questões. Então, num contexto macro, a reunião de nossos dados acaba se tornando uma moeda muito grande. Então, há um perigo muito grande, não existe nada de graça. E se eu autorizo, sem saber o que eu estou dando para esse tipo de aplicativo, sabe-se lá o que vai ser feito, qual é a segurança que essas empresas têm sobre os nossos dados. Existe um termo latim que significa, que diz, quem vigia os vigilantes. Ou seja, quem garante que as empresas que estão lá para proteger os nossos dados realmente protegem, quem fiscaliza eles, quem está lá para ter certeza que estamos seguros, que os nossos dados são seguros. Eu não tenho uma perspectiva mínima positiva de uso correto dos nossos dados. Basta continuarmos fazendo o que estamos fazendo para que tudo isso vire um caos, e na verdade já virou. Nós não sabemos, nós não temos controle sobre as empresas que possuem os nossos dados e quais dados elas possuem. E, de fato, uma rede social talvez saiba mais sobre nós do que nós mesmos, né? Dados, o novo petróleo, né, doutor? Tamanho a riqueza de informações, né? Exatamente, porque quanto nós estamos mais distantes fisicamente e mais próximos virtualmente, né? Então isso quer dizer que para se aproximar das pessoas, para que até comercialmente as empresas se aproximem das pessoas, precisam conhecer elas e precisam atingir, né? Antigamente a gente fazia propagandas assim e não pensava em quem que a gente iria conversar. Hoje a gente precisa saber qual que é o nosso público, com quem que a gente quer conversar, para falar a língua dele. Isso é positivo? De uma certa forma, também não é extremamente 100% negativo, porque acabamos recebendo informações mais interessantes para nós também. Mas isso não pode prejudicar a proteção de nossos dados. Por isso que eu recorro que a gente conversou agora há pouco sobre uma legislação específica e adequada, no caso a LGPD, para tratar dessas questões. Doutor Fernando, mais de 42 milhões de brasileiros vítimas de crimes cibernéticos. Em função da pandemia, a gente está muito mais tempo no celular, no computador, no tablet, ou seja,
ligado no universo online. Tivemos uma disparada de crimes cibernéticos em função da pandemia? Sem dúvida. Estamos acessando mais a internet de celulares, mais de casa, mais para questões pessoais, mais para questões relacionadas ao coronavírus, à pandemia, a medidas do governo federal, estadual, os municipais. Então acontece que com isso, estamos mais vulneráveis, mais atentos, querendo estar mais atentos, né? Ao momento que queremos estar mais atentos a determinadas questões, nos tornamos mais vulneráveis também. E os criminosos, eles sabem disso. Os criminosos estão cada vez mais produtivos, estão cada vez mais atentos, falar né? espertos, mas não é só espertos, né? Eles estão cada vez mais instruídos de como, né, alcançar a todos nós. Sempre que ocorre alguma catástrofe, eu tenho uma notícia principal que acaba tomando a nossa atenção de forma regional, macro ou mesmo nacional. Existem vários tipos de golpes, vários criminosos, de um dia para o outro já enviam e-mails falsos. E acontece que agora, se estamos num momento mais prolongado, os criminosos estão aproveitando. Existem dezenas de golpes antigos que continuam sendo praticados Qual que é o mais com muita comum intensidade. hoje, doutor? Veja só, e-mails falsos procurando capturar informações das pessoas é uma prática antiga e é uma das mais efetivas. Porque a gente está mais atento que muitas pessoas se cadastrando no auxílio emergencial, outros tipos de auxílio, procurando por informações, falsas promoções, falsas doações de produtos, e tudo isso acaba virando festa para o criminoso. Essa é uma forma que acaba atingindo muitas pessoas, porque todos nós, a maioria de nós hoje, utiliza, né, muitos de nós pelo menos, utilizam um e-mail, uma rede social. O WhatsApp, por exemplo, tem se tornado uma ferramenta muito poderosa para criminosos, porque nós acreditamos muito nas coisas que vêm pela internet. Nós damos muita credibilidade para informações que estão na internet. Tem até uma frase, uma brincadeira, né? Que às vezes a gente diz, se está na internet é verdadeiro, né? É verdade. Né? Ou seja, a gente acredita demais. Na verdade, mais para menos do que para mais. Né? Existe um excesso de informação em excesso, e nós não estamos sabendo concentrar as informações, ter uma referência mais adequada, mais segura, e compartilhamos sem saber se é verdade. Isso, por exemplo, as fake news acabam se propagando de uma forma muito produtiva, no sentido negativo, né, de forma muito eficiente para os criminosos. Né, para a propagação da fake news, né? Exatamente, porque nós não temos a cultura, né? Como muito bem você já falou hoje, nós não temos uma cultura de privacidade, cultura de segurança, tudo isso. A gente não precisa parar e dedicar muito tempo, a gente precisa desenvolver a nossa cultura. Então, de fato, os crimes aumentaram. Eu diria que a quantidade, é muito difícil criar estatística de crimes cibernéticos por diversos motivos. A primeira deles é que as vítimas elas não acabam relatando. E um outro ponto é que existem diferentes graus, diferentes níveis, né, de crimes também. Mas eu diria que talvez a quantidade seria muito maior do que 40 milhões. Temos uma grande parcela da população de que uma forma menos grave já foi atingida por algum tipo de crime cibernético ou, sem dúvida, por um tipo de tentativa, várias tentativas. Ô, doutor Fernando, existe alguma medida prática, concreta, para se proteger de crimes cibernéticos? Veja só, existe nessa linha de que precisamos desenvolver a nossa cultura de segurança, o primeiro passo, talvez sempre o mais importante em todos os casos, é nunca agir por impulso. Na hora de fazer uma compra, na hora de conversar com uma pessoa, na hora de transferir valores, na hora de interagir, se relacionar com uma pessoa pela internet, na hora de mandar uma foto, na hora de mandar um vídeo, na hora de fazer um comentário, nunca agir por impulso. E sempre, se a gente tomasse essa preocupação, muitos dos crimes teriam sido evitados. Ou seja, na hora de comprar numa loja virtual criminosa, uma loja virtual falsa, se a gente não comprar por impulso, não ficar encantado com um preço baixo, fazer uma pesquisa, por exemplo, isso pode nos dar mais tempo para entender que se trata de um golpe. Na hora de pagar um boleto falso, por exemplo, se a gente pergunta para outra pessoa, se a gente liga para o banco,
para perguntar, por exemplo, se aquele pagamento, as informações estão corretas. Na hora de mandar um arquivo mais delicado, uma foto, uma imagem para uma pessoa, que garantia nós temos que aquela pessoa, por exemplo, irá proteger uma foto que talvez nos cause algum tipo de constrangimento, né? Ou seja, se a gente tomar cuidado, eu não estou falando assim, não faça, né? Eu não estou falando para não fazer a compra, para não pagar o boleto, para não fazer essas coisas. Doutor? Mas eu preciso ter um nível de segurança maior, eu preciso tomar cuidado. O Internet Banking, por exemplo, no pagamento, ele é produtivo, ele pode ajudar bastante. Sem dúvida. Mas que tal se eu tomar mais segurança na hora de fazer isso? Eu posso acessar a rede social? Posso. Mas que tal se eu configurar o sistema de dupla autenticação que a maioria das pessoas, por exemplo, não tem? Então eu posso fazer tudo, porém com níveis de segurança maiores. O senhor tem mais alguns minutos, doutor? Porque está chovendo pergunta aqui. Excelente, não, sempre produtivo e fico muito honrado. Um prazer muito grande poder discutir. Vamos lá. Então vamos lá, doutor. Olha, muitos dos que já passaram por aqui, e essa nossa conversa vai para o IGTV, depois vai virar podcast, enfim, ainda vai seguir repercutindo. Então tem dicas preciosas nesse papo que vão aí perdurar. Excelente. Tem muita gente passando aqui, agora não é o caso, porque nós estamos proibidos de viajar, mas muita gente que viaja com muita frequência. O senhor é uma pessoa que viaja com muita frequência, né? E aí leva o computador e conecta no Wi-Fi do restaurante, no serviço público de Wi-Fi. Eu queria que o senhor falasse para a gente do perigo do Wi-Fi gratuito. Se todos nós soubéssemos do perigo do Wi-Fi gratuito, mesmo pago, mesmo do hotel, mesmo do restaurante, de qualquer lugar, nós tomaríamos uma precaução tal como nunca vista. É mesmo? Hoje é muito fácil para um criminoso simular uma rede Wi-Fi, e é fácil e tecnicamente extremamente simples, não é nada tão complexo, coisa de filme não. Para um criminoso, ele simular uma rede Wi-Fi e com isso capturar os nossos dados. Ele simula uma página falsa de um banco, de uma rede social, de um e-mail, e quando a gente digita lá o login e senha, vai direto para ele, no mesmo instante ele tem essas informações. Então, por exemplo, quando a gente faz esse login numa rede, a gente quer acessar as redes sociais, quer fazer determinadas questões, está lá no centro da cidade, em outra cidade, independente de onde a gente esteja, e acessa uma rede Wi-Fi pública, e quando eu falo pública, pode ser dentro de uma empresa também, porque o criminoso ele pode colocar um outro nome, nem que seja por algumas horas, por um dia, o nome de uma empresa, por exemplo, que ele esteja ali perto, né? Então, quando a gente acessa uma rede que não é a nossa, e vou abrir um parênteses aqui, é claro que a gente só está discutindo aqui para fins, né, acadêmicos, mas até o nosso vizinho pode simular uma rede Wi-Fi falsa como se fosse nossa. Veja só o perigo disso tudo, né? Aquele nome que a gente colocou, ele simular uma rede Wi-Fi, a gente acessar essa rede e capturar os dados. Quando eu falo fácil, também não é algo que a gente clica e já acontece, mas não é de extrema complexidade que a gente não deva dar uma atenção necessária. Ele cria uma página falsa, a gente coloca o nosso login e senha. Com isso, o primeiro acesso vai dar errado, a gente pensa que colocou a senha errada, por exemplo, ele já tem o login e senha, automaticamente ele direciona para a página verdadeira, a gente coloca a informação novamente, dá certo e a gente nem nota que a primeira página era falsa. E existem, né, diariamente milhares de páginas falsas online que são disponíveis, que acabam, né, capturando vários dados antes de serem tirados do ar. Então, eu tenho que tomar um extremo cuidado, e se eu puder, por exemplo, principalmente quando eu precisar lidar com algumas questões como internet banking, redes sociais, e-mail, se eu puder utilizar a internet do meu celular é melhor, porque ali eu tenho nada, é 100% seguro, mas eu tenho um nível de segurança maior, porque ele está vindo ali direto para mim, né? Ou seja, não está passando... Quando eu utilizo uma outra rede Wi-Fi, essa minha conexão ela vai passar por um outro equipamento necessariamente. Correto. Se for um criminoso, pode passar por um computador também dele, onde ele vai capturar essas informações. Então, evitar ao máximo esse tipo de acesso. Só um parênteses, para não perder a oportunidade de dar a dica. Aí existe um tipo, e nós já falamos sobre isso, né, um tipo de acesso que se chama VPN, né, uma rede privada virtual. Que existem aplicativos de celular e softwares, né, aplicativos, programas de computador que nós podemos instalar também, que eles criam daí um canal, uma internet dentro da internet. Correto. Então, quando a gente for acessar, independente qual seja o site, uma rede social, internet banking, ele vai criar uma conexão criptografada dentro dele. Então, mesmo que um criminoso tenta capturar essas informações,
vai ser muito mais difícil. Eu não vou falar impossível, que nada é impossível, mas vai ser muito mais difícil. Então anota, VPN. Não tem segredo também. É como se Existem fosse um diversos navegador? aplicativos. É como se fosse um navegador? Na verdade, é doutor? uma configuração que ele faz. É uma configuração. Existem navegadores também com essa configuração. Uhum. Mas, na verdade, ele faz uma configuração que é o seguinte. É como se a nossa internet fosse para um outro computador, desse outro computador ele vai para onde que a gente quer acessar, e não de uma forma direta. Então ele tenta despistar, ele tenta criar alguns meios de segurança, criptografar de alguma maneira. Então, esses dados eles vão trafegar na internet de forma embaralhada, o que ficaria extremamente mais difícil de capturar. E veja só, me deixa alarmar só um pouquinho mais, existem dispositivos que a gente não encontra em qualquer lugar, mas também não é nada absurdo de se encontrar, principalmente no mercado externo, nos Estados Unidos, mas também dá para importar, dá para trazer, que acaba capturando informações Wi-Fi que estão no ar. A pessoa fica, por exemplo, ali no centro da cidade, fica ali e deixa o computador monitorando ali por algumas horas e tenta capturar informações de forma não pessoal, não direcionada a uma pessoa específica, mas eventualmente, se a nossa conexão não for segura, alguma coisa pode acontecer. Bom, também fica a dica de mudar com frequência a senha do Wi-Fi em casa, né? Sem dúvida, muitas vezes a gente esquece de alterar a senha, né? O Wi-Fi deixa... A gente, às vezes, o técnico ele vai instalar a senha, por exemplo, na nossa casa ou na nossa empresa, e fica essa senha por meses, às vezes por anos, né? Sabe que se alguém tiver a nossa senha, o Wi-Fi, ela pode... Existe a possibilidade de ela entrar no nosso roteador, lá no nosso equipamento, da onde a gente acessa a internet, e fazer essas configurações para redirecionar para páginas falsas, ou até mesmo quando conseguir monitorar, isso só tendo a nossa senha. Porque o equipamento que às vezes as pessoas instalam, as empresas instalam na nossa casa, eles também têm um login e senha. Tem a senha do Wi-Fi e tem uma senha do equipamento. E muitas vezes eles não alteram essa senha do equipamento. E eu consigo, só pelo acesso Wi-Fi, eu consigo saber qual que... Existem alguns métodos de acesso, nada complexo também. Não vou falar que é coisa de hacker de filme. A gente consegue saber o modelo. Vai na internet e pesquisa qual que é a senha padrão do modelo daquele equipamento. Tá lá. E a gente acessa todas as configurações. Às vezes nem a gente consegue acessar determinadas configurações que alguém, por brincadeira ou por crime, pode fazer. Muito bom, doutor. Fica a dica aí. Doutor Fernando, vamos para a reta final da nossa conversa. E eu não posso desperdiçar aqui de jeito nenhum o seu talento e a sua habilidade, o seu domínio em relação à legislação nesse segmento, né? Eu quero uma resposta do senhor para a gente fechar em relação à Política Nacional de Segurança Cibernética e Cyber, e aproveitar para perguntar o seguinte: a nossa imagem fora daqui não é das melhores, né? Em relação à segurança, a gente ainda não tem uma legislação contundente, uma legislação com musculatura que inspire confiança, inclusive para fazer negócios. É isso, doutor? Como é que o senhor define esse momento e nos deixa um alento? A gente caminha para melhorar isso, porque a lição da pandemia vai ser muito forte. A gente precisa sair melhor em algumas coisas, principalmente nesse capítulo. O que o senhor diria para a gente? Olha, eu estou tentando aqui pensando, enquanto converso contigo, pensando em uma saída, tentando escapar de uma forma positiva e não deixar a preocupação toda que eu tenho em relação a isso. De fato, o Brasil não é pioneiro no desenvolvimento de legislação relacionada à internet e à tecnologia. Essa LGPD que nós conversamos, e eu repito ela porque é uma lei extremamente importante e vem a confirmar, né, vem a colaborar justamente com esse seu ponto, com esse posicionamento, com essa sua pergunta. Essa lei, por exemplo, o Brasil é um dos últimos países, eu vou dizer, dentro dos principais, se a gente considerar o Brasil um dos principais ali, Sim. Que possui uma legislação de proteção de dados. Estados Unidos já possui uma legislação consolidada, a Europa, uma legislação prática, Japão, aqui na América do Sul, Argentina, Chile. Muitas empresas deixam de vir para o Brasil justamente por não termos uma legislação como essa. Então, assim, políticas públicas de segurança cibernética, todas elas precisam ser tratadas de uma forma não com interesse político. Existe uma influência política no desenvolvimento, na aprovação da legislação, é algo que dá muito medo.
A própria LGPD está numa corda bamba de tal modo que hoje não se sabe se ela vai entrar em vigor no mês que vem. Ou se ela vai entrar no ano que vem. Literalmente, se ela vai entrar em vigor no mês que vem. Num dos momentos e ela que nós mais precisamos dessa legislação, né? De forma absurda. E existe o cúmulo tal que ela pode ser validada por exemplo, 2 semanas depois de forma retroativa, ser confirmada de forma retroativa de quando ela entra em vigor. Ou seja, ela entra em vigor, ela deveria entrar em vigor hoje, mas eles vão decidir isso daqui 2 semanas depois. Ela deveria ter entrado 2 semanas atrás. Ou seja, é algo extremamente absurdo. Lobby, influência, discussões políticas desnecessárias que desrespeitam não somente, né, empresas, mas a todos nós também. Hoje eu não tenho uma perspectiva positiva, eu tenho mais esperança do que perspectiva. Eu tenho esperança de que isso vai mudar, porque basta a gente continuar fazendo o que está fazendo para que tudo isso vire um caos. Eu sou extremamente pesaroso em falar que nós devemos cuidar de cada um por si, mas hoje eu não vejo uma perspectiva coletiva, de respeito coletivo, nem pela sociedade, nem pelo governo. E eu não estou falando de governo federal, de governo disso, daquilo, não é problema de agora, mas assim, nós não resolvemos esses problemas hoje. Então, existe uma outra lei chamada Marco Civil da Internet, extremamente importante também para questões de internet, não é uma lei que resolve tudo, e ela foi aprovada praticamente de um dia para o outro por questões políticas. Depois de 40 vezes que foi adiada, por exemplo, a sua votação, de um dia para o outro decidiram o que iam fazer e fizeram e aprovaram. Então, a gente acaba tendo que... Eu vou ser um pouquinho chato, mas a gente acaba tendo que engolir determinadas questões para aproveitar e falar, pelo menos a gente tem essa legislação. Não quer dizer que estamos desprotegidos, mas já passou da hora, já estamos maduros suficiente, capazes suficientes de poder e ter uma legislação como essa. Qualquer momento de aprovação de legislação que vier a partir de agora já é tarde, ou seja, não podemos esperar por mais nada e nem ter a expectativa de que esperar vai ser algo que vai nos ajudar. Doutor Fernando, essa sua fala, ela vem ao encontro da necessidade de orientarmos as pessoas, sobretudo as empresas, e nesse momento de pandemia, e eu insisto, né, nesse momento que a gente está vivendo da história da humanidade, porque tem muita gente se reinventando nas redes sociais, se reinventando na internet, gente que vai tirar provavelmente o seu negócio e o seu sustento a partir disso. Então, é verdade. É muito importante estar atento a tudo isso e o doutor Fernando é uma referência para isso. Doutor, para a gente encerrar aqui, tem uma brincadeira que a gente faz com todos os nossos convidados, que é a seguinte: pandemia, eu sei que o senhor está trabalhando bastante, o senhor sempre trabalhou no remoto, agora mais ainda, né? Eu quero um livro, eu quero uma série e eu quero uma dica de filme. Não tem problema que o senhor não esteja vendo, lendo ou assistindo agora. Pode ser alguma coisa marcante, só para a gente dar essa contribuição cultural aqui para a nossa live. O senhor quer começar com série? O senhor tem cara de quem assiste série. Eu vou começar com a série, porque livro, eu gosto muito de livro. Eu gosto mais de livro do que eu tenho a capacidade de ler. O senhor parece que lê um livro por semana. Né? Eu compro mais livros do que eu consigo ler. Mas eu aprendi que livro você não precisa necessariamente ler todos, tem que ter o momento certo, você tem... me deixa, enquanto eu vou te enrolando aqui, me deixa pensando no livro, me deixa falar de uma série, então. Né? Nós falamos muito sobre questões cibernéticas hoje, tem uma série que eu adoro muito, que trata de questões, entre aspas, que parecem ser do futuro, mas são do presente, que chama Black Mirror. Black Mirror, né? Espelho negro, Black Mirror é sensacional, é excelente, ela é extremamente forte, impactante, e não é algo assim, para quem tem de tecnologia, para quem tem direito, é para todos nós que precisamos cair. Só tire as crianças da sala, dependendo do episódio, né? Dependendo do episódio, é extremamente grave, mas ele desperta bastante. Tem um episódio, principalmente 3 na série, na temporada 3, episódio 1, que fala sobre questões da influência nas redes sociais, ao qual nós nos sujeitamos por reputação, acabamos dependendo da reputação de outras pessoas para sermos quem somos. E isso eu vi esse episódio, é sensacional. A gente precisa desenvolver.
Livro. Filme, precisa ser relacionado com tudo isso que a gente conversa? De jeito nenhum. Eu quero uma dica sua. Um filme bacana. Meu filme favorito, eu não vou perder a oportunidade, que é Forrest Gump. Forrest Gump. É um filme, pra mim, que marca e choro toda vez que eu vejo. Tom Hanks. Eu já sei até a parte que eu vou chorar. Tom Hanks, incrível Tom Hanks. Um filme extremamente impactante para mim. Já sei até a hora certa, já o minuto certo, e já nem discuto mais com isso já. Para de me enrolar e me conta do livro. Apesar de não ser. Pois é. Pode ser alguma coisa na sua área, doutor? Porque, olha, eu vi que vários advogados passaram por aqui, vários colegas seus passaram por aqui. Pode ser uma leitura técnica também que o senhor queira indicar, e de novo, isso vai ficar no nosso acervo do IGTV, vai virar o podcast, então fique à vontade para indicar o seu livro. O senhor já indicou o Forrest Gump, que é um filme maravilhoso, eu não me lembro de qual ano mas é com o incrível... É um pouquinho mais antigo. É um pouquinho mais antigo, mas é um tema muito atual. O Black Mirror, que é a série que está disponível no Netflix, é uma série incrível, tem uma abordagem de tecnologia que é crua, dura, que é muito legal, muito bacana. E o livro? Veja só, talvez eu vou pedir a licença para não ser talvez o livro que seria o livro ali da minha vida, o livro, a referência que eu dei para a vida, mas eu vi novamente um livro na minha estante esses dias que não é um livro novo, que foi extremamente produtivo e impactante, acho que serviria para todos nós hoje. Manda. Que chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. É um bacana. livro que eu acho que a gente parou de ler esse livro nesses últimos tempos, tantas ótimas opções. Ajudou mas em muitas fica uma carreiras, dica, hein, doutor? Fica uma dica de um livro extremamente produtivo ainda para nós, ou seja, de lidarmos com com conformismo, né? Nós lidarmos mais com a proatividade, de pararmos de pensar, né? Sair da zona de conforto e sabermos lidar com as situações que realmente farão diferença na nossa vida. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro que não é desse ano, mas é um livro que pode mudar aí muitos pensamentos e evoluir, né? Desenvolver na evolução de todos nós por muito tempo ainda. Então, fica essa dica. Show, muito obrigado. Dr. Fernando Pérez, advogado, formado pela nossa Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos. Doutor, gratidão pela sua enorme contribuição, dicas preciosas e muitas provocações. Se você chegou agora no finalzinho da nossa conversa, daqui a pouco vai estar no IGTV, vou mandar o link para o doutor, vamos compartilhar, porque tem muita coisa legal. Vamos combinar o seguinte, no segundo semestre, mais para o final do ano, a gente precisa voltar a se falar, até para entender os reflexos ou o impacto da pandemia na legislação, nos hábitos, enfim. Doutor, obrigado. Foi um prazer revê-lo, tá? O prazer é meu, é uma honra, é um privilégio estar aqui contigo, com todos vocês. E sou grato porque eu aprendo nessas oportunidades e hoje eu aprendi bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Um abração. Fique bem. Até mais. Amém. Tchau, tchau.